glória a Deus, aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus, que Deus já nos deu vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Nessa noite, em nome de Jesus, estou entrando aqui neste canal. Gostaria de dizer uma paz do Senhor a todos, no nome de Jesus. Se você não for inscrito, te convido a inscrever neste canal, no nome de Jesus. Deixar aí nos comentários, amém? Seu pedido de oração, onde eu estarei intercedendo a seu favor, a favor da sua família, a favor do seu lar, a favor daquilo que deseja o seu coração receber de Jesus, amém? Quem vos cumprimenta a todos aqui nessa noite, sua irmã em Cristo, Daniela, amém? Glórias a Deus, aleluia. Se você, amém, não é inscrito neste canal, inscreva aí, deixa o seu like, que quando você deixa o seu like, você, aleluia, ajuda a alcançar mais vida que precisa e necessita da ajuda de Jesus, amém? Nessa noite, em nome de Jesus, te convida, aleluia, glórias a Deus, a vir juntamente com a minha vida, amém? Orar, suplicar, glórias a Deus, e entregar as nossas petições nas mãos do Senhor. Agindo o Senhor, operando o Senhor, ninguém impedirá, amém? E nessa noite o nosso Deus vai agir, vai mover, vai trabalhar, vai operar a nosso favor e a favor da nossa família, no nome de Jesus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Jesus, nessa noite nós já colocamos aqui, Senhor, diante da sua face, diante da sua presença, Deus, nós apresentamos, Senhor, o nosso lar, nossa família, Jesus, nós apresentamos, Senhor, o lar e a família, Jesus, dos meus irmãos, das minhas irmãs, de cada inscrito deste canal, Senhor, e eu te peço, Senhor, que nessa noite, com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor, Jesus, perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossas transgressões, palavras, gestos, pensamento, para que o nosso clamor venha chegar até perante o Senhor. Jesus, nessa noite, Jesus, nós entregamos, Deus querido, Pai amado, o nosso lar, nossa família, entregamos, Jesus, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, a vida, Senhor, desse jovem, dessa criança, Jesus, que nessa noite o Senhor vai agindo, vai movendo, vai trabalhando, Jesus, e vai operando, vai arrancando, vai queimando, vai destruindo, Senhor, aquilo que não é do Senhor. Jesus, vai passando, Senhor, nessa noite, meu Deus e meu Pai, sobre esse lar. Jesus, vai passando, Senhor, dentro, Senhor, desse lar, nessa casa, Jesus, que precisa e necessita, Pai, nessa noite da ajuda do Senhor. Jesus, vai transformando, Senhor, vai transformando, Jesus, dentro desse lar, vai transformando, Senhor, no meu lar, na minha casa, Jesus, na minha família, vai transformando, Senhor, na família dos meus irmãos, das minhas irmãs, Jesus, que nessa noite nós viemos receber a ajuda do Senhor, o livramento do Senhor, o revestimento do Senhor, Jesus, que nessa noite o Senhor venha nos alcançar com a sua misericórdia, com a sua graça, alcançar, Jesus, com a sua misericórdia, com a sua graça, o nosso lar, nossa família, Jesus, alcançar o conjugal, o espiritual, o financeiro, Jesus, lança por terra, Pai, queima, Jesus, queima, vai queimando, Jesus, e vai destruindo, Senhor, aquilo que não é do Senhor, destrói, Senhor, nessa noite as barreiras, destrói a fúria, Jesus, do adversário, destrói, Jesus, as palavras ao contrário, vai destruindo, Jesus, vai queimando, vai repreendendo, vai queimando, Jesus, vai repreendendo, Senhor, aquilo que não é do Senhor, Jesus, que tudo aquilo, Senhor, que nessa noite, Jesus, tenha levantado, Senhor, contra o lar, contra a família, levantado, Jesus, contra a vida, Pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs, que nessa noite Jesus venha cair por terra, que nessa noite Jesus venha ser queimado, venha ser libertado, Jesus, que a vida dessa pessoa venha ser tocado, Senhor, pelas mãos do Senhor, Jesus, olha aí, Senhor, essa pessoa, Jesus, que vai passar por aqui, Senhor, neste canal, Jesus, e que precisa da ajuda do Senhor, precisa, Jesus, de direcionamento, Senhor, espiritual, Pai, que nessa noite, Jesus, ela venha ser tocada, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, ela venha ser tocada, Jesus,
pelo seu poder, Jesus, passa lá, Senhor, vai passando, Espírito Santo de Deus, vai passando, Senhor, na saúde, Jesus. Meu Deus e meu Pai, essa pessoa, Jesus, que a sua saúde está, Senhor, debilitada, Senhor. Olha aí, Jesus, essa dor de cabeça, essa dor, Jesus, no estômago, Senhor, na corrente sanguínea, na carne, nos ossos, Jesus, essa dor na coluna, Senhor, toca lá, Jesus, vai tocando, Senhor, vai tocando, Jesus, vai tocando, Senhor, vai tocando, Jesus, Senhor, na visão, Senhor, vai tocando no ouvido, Jesus. Olha aí, Senhor, essa dor, Jesus, que incomoda, Senhor, a vida dessa pessoa, Jesus, passa, Pai, no sangue, nos nervos, Jesus, tira, Senhor, queima, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus, queima, Senhor, nessa noite as enfermidades, Senhor, olha aí, Jesus, sobre os nervos, meu Deus, dessa pessoa, Senhor, Jesus, ela está almejando receber a cura do Senhor, o livramento do Senhor. Jesus, vai passando, Senhor, no útero, na bexiga, vai passando, Jesus, na coluna, vai passando, Jesus, tocando com o seu poder sobre o corpo, Jesus, dos meus irmãos, das minhas irmãs, vai tocando, Jesus, na saúde, vai estabilizando, Senhor, a mente, o coração, Jesus, vai operando e vai transformando, Senhor, Jesus, nessa noite, Pai, aonde, Jesus, essa pessoa, Senhor, almeja receber do Senhor, meu Deus, essa pessoa, Jesus, que entrou aqui, Senhor, que está angustiada, Senhor, que está desanimada, Jesus, que nessa noite ela receba, Jesus, o ânimo do Senhor, ela receba, Jesus, o livramento do Senhor. Senhor, passa na mente dela, Senhor, passa no coração dela, Jesus, que nessa noite o Senhor venha operar, Senhor, sobre a vida dela, Pai, e transformar, Jesus, a vida dela, dar livramento, Senhor, e revestimento espiritual, que as bênçãos do Senhor venham alcançar, Jesus, a vida dela, o lar dela, Jesus, a família, Senhor, que nessa noite o Senhor visita, Jesus, o filho dessa irmã, olha aí, Jesus, a filha, Senhor, dessa irmã, deste irmão, Jesus, que precisa da ajuda do Senhor. Jesus, vai tirando, Senhor, dos caminhos dele, Senhor, dos caminhos, Senhor, dessa jovem, desse jovem, Jesus, o vício, Senhor, da prostituição, da droga, do crime, o vício, Senhor, da bebida, Jesus, vai operando e vai, Senhor, entrando na providência, Jesus, dando livramento, Senhor, e revestimento espiritual, curando, Jesus, com as mãos do Senhor. Senhor, passa, Jesus, na vida dessa pessoa, Senhor, Jesus, que se encontra ali no hospital, Jesus, acamado, doente, enfermo, problemática, Espírito Santo de Deus, que nessa noite, Jesus, a vida dela venha receber, Jesus, o toque do Senhor. Meu Deus e meu Pai, cura lá, meu Deus e meu Pai, liberta lá, Senhor, entra na providência, Senhor, seja provisão, Senhor, sobre essa saúde, vai agindo, Senhor, vai movendo, Senhor, e vai trabalhando, Espírito Santo de Deus, e agindo, Senhor, e trabalhando, Senhor, ninguém pode impedir que nessa noite, Senhor, essa vida, Pai, venha ser tocado pelo seu poder, venha ser tocado, Pai, pela sua graça, venha ser tocado, meu Deus, pela sua misericórdia. Jesus, olha aí, Senhor, essa pessoa que passou aqui, Senhor, nessa noite, se encontra ali, Senhor, no seu lar, Jesus, enfermo, com dores, Senhor, sobre o seu corpo, Jesus, vai tocando lá, Senhor, vai tocando, Jesus, de dentro para fora, vai curando a vida dela e vai libertando ela, Jesus, e dando grande revestimento, Senhor, espiritual. Jesus, essa pessoa, Senhor, que precisa de uma porta aberta, Senhor, que o Senhor possa abrir as portas, Senhor, e as janelas do céu, Senhor, transformando dentro do lar, na casa dela, Senhor, e na vida dela, Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor, com o seu poder, toca, Jesus, com a sua misericórdia, que seja transformado, que seja livre, que seja liberto, Pai, no nome de Jesus. Destranca, Senhor, as prisões, Senhor, dessa vida, Jesus, que tenha sido aprisionada, Senhor, pelas obras do mal, Senhor, que no nome de Jesus seja queimado, que no nome de Jesus seja cancelado, que no nome de Jesus seja livre, Senhor, faça livre, Senhor,
na vida, Jesus, dessa pessoa, Senhor, que precisa da ajuda do Senhor. Jesus, faça livre, Senhor, a vida dos meus irmãos, a vida das minhas irmãs, Jesus, que nessa noite eles venham tocar, Senhor, Jesus, que nessa noite eles venham receber, Jesus, o toque do Senhor, que nessa noite, Jesus, o Senhor venha tocar, Senhor, com as suas mãos sobre o lar, sobre a família, Jesus, sobre o conjugal, o espiritual, Senhor, toca no financeiro, Jesus, aqueles, Pai, que precisa, Senhor, de uma resposta do Senhor, que nessa noite o Senhor vai operando e vai trazendo, Senhor, a resposta do Senhor sobre a vida dele, sobre o lar dele, sobre a vida dela, sobre o lar dela. Jesus, toca com o seu poder, Jesus, toca com a sua graça, Senhor, tira dos nossos caminhos toda pedra de tropeço, Senhor, vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus, e vai jogando por terra, Senhor, todo mal, Senhor, toda praga, toda divisão, toda oração contrário, toda inveja, toda feitiçaria, macumbaria, olhar de maldição, palavra maldita, que seja queimado, seja cancelado, seja repreendido pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que nós clamamos. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Ah, Senhor, tem poder para operar, tem poder para cuidar, Jesus, tem poder para livrar. Senhor, entra na peleja, Senhor, que nessa noite essa vida venha ser tocada, Jesus, pelo seu poder, venha ser tocada, Jesus, pela sua graça, Senhor, que onde houver, Jesus, ali no lar, Senhor, a opressão, a depressão, Jesus, a crise de ansiedade, Jesus, que no nome do Senhor seja queimado, seja derrotado, seja destruído pelo sangue de Jesus, que essa pessoa venha ser livre, Senhor. Jesus, traga a alegria do Senhor sobre a vida dela, traga a alegria do Senhor sobre o lar dela, Jesus, que nessa noite ela venha receber do Senhor no livramento e revestimento, Jesus, espiritual, que o Senhor possa tocar, Jesus, com seu poder, que o Senhor possa tocar, Jesus, com a sua graça, livrar ela, Jesus, e capacitar, Senhor, na sua mente, no seu coração, porque o sangue de Jesus tem poder nessa noite, Jesus, para operar, tem poder, Jesus, para fazer, Senhor, na vida, Jesus, dos meus irmãos, das minhas irmãs, livre, Senhor, nessa noite. Jesus, toca lá, Senhor, vai tocando, Jesus, com seu poder e com a sua graça, Senhor. Nessa noite nós entregamos aqui, Senhor, os pedidos de orações nas suas mãos e te pedimos, Pai, que vai agindo, vai movendo, Senhor, e vai trabalhando, Jesus, a favor dos meus irmãos, das minhas irmãs, que nessa noite, Jesus, eles venham receber do Senhor. Jesus, toca lá, Senhor, com seu poder, toca lá, Jesus, com a sua graça, toca lá, Jesus, com a sua misericórdia. Senhor, nós estendemos, Senhor, os pedidos nas suas mãos, porque é o Senhor quem age, move, é o Senhor quem trabalha, Jesus, é o Senhor quem peleja nessa noite, Espírito Santo de Deus, porque agindo o Senhor e operando o Senhor, ninguém pode impedir que nessa noite seja tocado pelo sangue de Jesus. Seja tocado, Pai, na saúde, no conjugal, no espiritual e no financeiro, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos e é o que nós agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Receba aí, amém, a graça de Deus, a bênção do Senhor e o livramento do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Lembrando todos os irmãos e irmãs, amém, que permitindo Deus, amém, nós entraremos aqui e oraremos a seu favor, a favor da sua família, a favor daquilo que almeja o seu coração receber de Jesus. Amém. Para fechar aqui, amém, aleluia, essa oração, eu vou deixar um versículo aqui, amém. Minha Bíblia se encontra aqui aberta no livro de Salmos, amém, capítulo de número 125, versículo
de número primeiro, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Se você confia no Senhor, amém? Glórias a Deus, a graça do Senhor vai estar sobre você continuamente. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, aleluia. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme. Amém? Se você confia no Senhor, você está firme aí na presença de Deus. Amém? Receba essa palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Vinda do coração de Deus para o seu coração, amém? Passe aí, meus irmãos, ouve a oração, deixe seu like, compartilhe, amém? Aleluia, compartilhe aí a oração com seus parentes, amigos, vizinhos, e Jesus, amém? Estará abençoando a todos nós no nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Tenha uma boa noite abençoada, amém? Pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo de Deus, e que Deus abençoe a todos, amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus.